eu passei na PRF, né? E fui lotada em Mossoró. E todo plantão eu viajava. Todo plantão eu tinha que deslocar para lá. E era assim, foi um período que no começo eu levava numa boa, assim, tô viajando, é bem ali e tal. Só que isso foi se estendendo muitos anos, né? Até que chegou um determinado período da minha vida que aquilo estava ficando cansativo mesmo. Sabe, o fato de você viajar, o que no começo era suportável, eu aguento, tá tudo bem. Começou a ficar muito exaustivo. Que chegou e assim, e o fato de você ver também os colegas irem conseguindo voltar e só você ir ficando, sabe? Eu sou a última. Eu costumo brincar que eu fui a pessoa que bateu o recorde de que ficou mais tempo em Mossoró. Aí eu brinco com os colegas. Você tá quanto tempo? Ih, não bateu meu recorde ainda não. Eu ainda sou recordista. E isso virou um ícone, sabe? O pessoal lá em Mossoró fala, quando chega alguém novo, não, mas ninguém ficou mais tempo do que Cíntia aqui e tal. E eu fiquei muitos anos. E eu lembro que quando eu viajava, eu usava geralmente eu usava 2 casacos. Eu alternava. Um era parecia o uniforme da seleção. E o outro era vermelhinho. Um amarelo e um vermelho. E eu lembro que quando eu finalmente consegui ser removida, eu picotei os 2. É libertador, gente. E a psicologia explica isso, né? Esse ato. Simboliza. Simboliza um fim de um ciclo muito longo. Foi muito extenso. Por que lá é tão difícil? Essa questão de morar aqui e viajar? A questão da remoção interna dentro do estado, ela é difícil, porque ela não existe um SISNA, por exemplo, regional. Não existe um SISNA dentro do próprio estado. Você tem que concorrer com as pessoas que concorrem de outros estados. Mas é ruim trabalhar lá por causa que você morava em Natal? Da distância, isso. Eu não quis morar lá. Né? Se eu tivesse optado por morar lá, eu teria cortado essa viagem da minha vida e isso não teria sido tão doloroso. Mas o deslocamento em si, ele é cansativo. Somente quando você passa muitos anos, como eu passei, foram 7, né? Mas aí você podia dizer, mas foi uma escolha sua. Realmente foi uma escolha minha. Eu paguei o preço para não ter que trabalhar no administrativo. Eu optei, eu achei melhor realmente ficar no operacional. Eu falei assim, eu vou pagar o preço, mas... E chegou um momento que eu até tentei. Eu passei uns 6 meses no administrativo, nessa tentativa de ser removida assim. Só que eu pensei assim, cara, eu não consigo me adaptar. E já tive de trabalhar no administrativo outras vezes. No ano passado, quando eu sofri um acidente de bicicleta, que eu fraturei minha clavícula e eu tive que ir pro administrativo. Tive porque eu quis trabalhar. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. E aí eu pedi para voltar antes, porque eu poderia ter ficado mais tempo em casa, até me recuperar totalmente para ir para o operacional, mas eu quis voltar a trabalhar antes, então eu fui para o administrativo. Mas são exceções, sabe? Assim, não é algo que eu goste de fazer. Então, eu cheguei a vir, trabalhei 6 meses mais ou menos, mas aí eu pedi para voltar para Mossoró. Acredita? Por quê? Para continuar no operacional e tentar o SISNA. E aí, quando o SISNA saiu, no final daquele ano, eu fiz e consegui, e fui removida no ano seguinte. Então, no final das contas, deu certo e eu vim pelo operacional. A viagem, assim, vai acontecer com algumas pessoas que vão fazer concursos em outros estados também, isso, o local que você trabalha, de repente, não te oferece uma qualidade de vida que você queira. E aí você opta para ficar numa outra cidade e ter que fazer uma viagem também para ir trabalhar. Pode acontecer muito, não só... Que viagem, viu? Daqui para Mossoró. E aí, gente, não tô falando mal de Mossoró, não. Tô falando assim, que é questão de opção, tá? Eu optei em ficar em Natal. Mas tu tirava o plantão lá e quando tu saía, cansada, viajava pra cá? Viajar. Cansada. E aí, fazer com você. Quando eu chegava, era só pra dormir. Esse dia seguinte do meu plantão era só pra dormir. Era um dia perdido na minha vida. Porque eu chegava tão cansada que era... E como tu conseguia dirigir? Não, tomava um café? Na época eu vinha de ônibus. Sim, entendi. Então, na época, né? Aí chegou uma hora que deu, Chegou uma hora que